saída do Roberto Campos Neto no fim desse ano já era um assunto que a gente vinha abordando com muita gente do mercado. Havia um certo receio em relação à condução do Banco Central após a sucessão do Roberto Campos Neto. Essa decisão de hoje, na tua visão, compromete ainda mais essa credibilidade do Banco Central, ou tem um pouco de ruído demais porque a gente está aqui meio que no calor dos acontecimentos? Então, tem um pouquinho mais de ruído. O Brasil tem muito ruído, né? Sempre, né? E lembrando que o Roberto Campos Neto não decide nada sozinho, ele tem um voto, né? Ele tem um voto de 9, né? E os diretores estão altamente qualificados e tomam suas decisões, mas eu acho que quem chega indicado pelo governo, chega um pouco mais alinhado com uma política econômica, digamos assim, que a banda toca de um determinado jeito, né? Então, digamos assim, eu tenho uma certa visão de que vai haver uma certa leniência com índices de inflação, com gasto público. O Banco Central vai fazer aquele blind eye, aquele olho meio cego, né, em relação ao cenário macro e talvez aquela fórmula assim, mais perigosa. Não, a gente precisa deixar esse juro mais baixo para a economia andar, ter mais fôlego, isso não bate na inflação. É uma aposta, já deu muito errado em outras épocas, em literatura econômica, não funciona. Então, o governo que gasta muito e ele mantém uma política monetária muito frouxa, em algum momento isso pode dar errado, né? Então, eu acho que é daí que vem o ruído. Agora, hoje é ruído demais e fato de menos. Vamos ver como nas próximas semanas o mercado digerindo os números. Lembrando que o IPCA 15 recente, né, os índices de inflação vieram um pouco mais baixos, a inflação está contida, está sub 4, que a gente chama, né? E estamos ali, a encoragem dos agentes econômicos aponta para 3, 3,5, quer dizer, tá tudo sob controle por enquanto. Mais para frente é que eu acho que tem um problema. E ainda havia uma esperança, vamos dizer assim, né, do mercado, porque o Galípolo vinha votando com o Roberto Campos Neto, né? Então havia aquele discurso de talvez ele não tenha uma visão tão diferente assim, né, do presidente atual do Banco Central, mas agora a gente já não sabe, né? A partir dessa decisão já fica uma... Ele é técnico, ele veio do mercado, ele tem uma boa experiência, teve a carreira dele até então muito bem talhada. Agora, certamente, ele tem um telefone vermelho, toca, né? E do ponto de vista Telefone de discussões, vermelho, né? literalmente, nesse caso. O telefone toca e ele, obviamente, ele quer contribuir, dar a contribuição dele ao governo. Ele só está lá porque tá colocado pelo governo, como diretor e provavelmente presidente do Banco Central. E se não for ele, será outro que vai ter o mesmo caso, mesmo alinhamento político, né? Então ele vai ter que emprestar a parte técnica dele e tentar sobreviver ali politicamente, né? Então, é uma tarefa muito difícil para o próximo presidente do Banco Central. E a tendência é o governo acelerar os gastos, né? A gente chama isso de capitalismo de Estado. O governo quer as estatais um pouco mais revigoradas, o gasto público para o Brasil crescer. É uma fórmula que o Lula sempre praticou. Acho que ele não consegue mudar a sua forma de atuar. É um Estado um pouco maior. Estado maior é gastão, né? Com alguma ineficiência. Então, isso normalmente pode pressionar um pouco a inflação, né? Então, é dali que o Banco Central deveria ser sempre um poder moderador, né? No primeiro mandato do Lula, ele botou o Henrique Meirelles e o Palocci, né? Então, hoje você tem, por enquanto, o Roberto Campos Neto e o Haddad. Antigamente, você tinha o Henrique Meirelles e o Palocci. Isso estou falando do primeiro mandato do Lula. Vai sair o Henrique Meirelles, vai entrar um outro presidente que não joga exatamente. Hoje o Meirelles é o Roberto Campos Neto. Vai trocar esse ator. Então vai dar um desequilíbrio na mesa nesse tripé.